Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre, a professora de vocês no canal mais completo de redação. E na aula de hoje eu trouxe uma análise temática bem pertinente para você treinar a dissertação argumentativa. Nesta aula eu vou abordar sobre os riscos do consumo de drogas para os jovens. Então é uma aula bem pertinente, não apenas no campo da redação, mas também na informação e na reflexão sobre esse tema tão importante. Para começar, a gente precisa entender todo esse contexto desse acesso que o jovem tem às drogas. A gente sabe que a maconha é a droga ilícita mais consumida pelos jovens brasileiros, seguida aí da cocaína e do crack. Mas isso não quer dizer que só a maconha e a cocaína e o crack. Existem drogas lícitas também extremamente prejudiciais, que são as bebidas alcoólicas e o cigarro, que nós chamamos de cigarro de tabaco. Então, essas drogas, elas estão muito próximas aos nossos jovens. E como o tema traz sobre os riscos, é interessante que essa redação, ela traga uma abordagem sobre esses efeitos. Os efeitos, esses riscos que os jovens correm. Porque a gente não pode normalizar essa questão. A gente não pode normalizar, porque tem efeitos muito danosos. Qual é o primeiro efeito desse consumo? O primeiro efeito que a gente tem sobre esse consumo é a dependência. A primeira questão é a dependência. Hoje, cada vez mais cedo, os jovens estão tendo acesso à bebida alcoólica, a cigarro, a maconha, a cocaína. Muitas vezes começa pela bebida alcoólica, que aí é uma janela aberta para os outros, as outras substâncias, os outros entorpecentes. A gente não pode esquecer que essa dependência química é muito grave. O nome dependência é você ser prisioneiro, é você se prender a isso. Sob o ponto de vista da saúde, ela é vista como um transtorno mental. E esse transtorno mental tem efeitos físicos, como aqui se destacam, efeitos físicos, efeitos psicológicos e efeitos emocionais. Tudo isso vai interferir na vida do jovem, na formação desse indivíduo, de forma muito negativa, afetando diretamente a qualidade de sua vida. Então, assim, é um ponto que precisa ser bem compreendido com relação a isso. Estou falando de um transtorno mental que vai refletir no físico. Por quê? Doenças voltadas para os órgãos vitais, como o pulmão, o esôfago, o coração, o fígado, os rins, afeta o cérebro. Então, eu tenho um problema de saúde física também. Um efeito que vai trazer a questão psicológica. Muitas pessoas vão adquirir problemas psicológicos, vão adquirir transtornos. A depressão, um dos casos aí que vem como efeito do uso de drogas. E problemas emocionais, porque são pessoas muito instáveis, inclusive comprometendo sua vida social. É importante entender uma informação sobre o ponto de vista da saúde, que eu acho que isso tem que ficar bem destacado aqui, é que a Organização Mundial de Saúde traz uma afirmação de que a dependência química é uma doença crônica e progressiva. Então, uma pessoa que é dependente químico, vamos aqui entender, essa pessoa não existe ex-dependente, existe ou dependente químico, que é o usuário, que consome, ou dependente químico, que todos os dias está lutando para não consumir, que é o que está em tratamento. Então não tem ex-dependente. Existe um que está usando e destruindo sua vida, existe um outro que está lutando para não usar. Então, um sofrimento, é uma dependência, então é uma doença crônica, não tem cura. E ela é progressiva, se ela não for tratada. Ela vai evoluir até chegar à maior de todas as tragédias, até chegar ao fim. E vários reflexos aí na sociedade.
É muito preocupante isso quando a dependência química está relacionada à adolescência. Cada vez mais existem dados que revelam isso. De pessoas até com 12 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria traz esse dado com a relação às bebidas alcoólicas, que em média aí há um número muito elevado para crianças que estão consumindo bebidas alcoólicas aos 12 anos. Começa o primeiro contato com essas bebidas. Então, depois vem as outras drogas, como nós bem sabemos, o que é muito grave mesmo. Então, o que leva um jovem a usar drogas? Eu digo que há alguns pontos. Existe um ponto social, tá? Que é a questão do pertencimento, questão do grupo. Ele diz assim, então naquele grupo, para eu ser aceito naquele grupo, eu tenho que usar drogas, né? O desejo de fuga, porque a adolescência é uma fase de várias instabilidades, até mesmo a estrutura familiar, que é permissiva quanto a isso. Por outro lado, nós temos um fácil acesso. Muitas crianças conseguem ter acesso a drogas lícitas e ilícitas. A droga lícita, como a bebida alcoólica, é proibida por lei, está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças não pode ser fornecida a crianças bebidas alcoólicas, e ainda assim é muito fácil esse acesso. Então, essa desestrutura familiar e a questão também voltada para o fácil acesso às drogas leva muito fácil os jovens terem esse consumo, começarem a consumir. Então, esse consumo precoce é muito arriscado. E a gente vai compreender da seguinte questão: por que é tão grave para o jovem o consumo de drogas? Por uma questão hormonal, por uma questão biológica, por uma questão psicológica. Nós estamos falando de um adolescente, um ser em formação. É natural dessa fase a questão da impulsividade, da euforia, né? Do espírito de imortalidade, da falta de maturidade, ele não se formou. Então, quando ele tem acesso a drogas, muito mais facilmente ele vai se tornar um dependente químico. Vamos supor que você comece a ingerir bebidas alcoólicas aos 18 anos. Seu consumo não vai ser tão intenso como seria se você começasse a ingerir bebidas alcoólicas aos 12, 13 anos. Porque aos 18 anos, o seu cérebro, o seu comportamento tem dado uma... Você vai beber, você vai se embriagar, mas há uma tendência, isso é comprovado, há uma tendência bem menor de você se tornar um dependente químico. Então, esses pontos aqui precisam ser evidenciados. Então, vamos pensar agora nesse texto. O que é que eu posso estruturar no meu texto? Eu vou fazer uma apresentação desse tema, eu posso utilizar uma ideia assim, contextualizada, eu posso usar uma série Euforia, que traz essa abordagem, ou então o Gambito da Rainha, que também traz uma abordagem de consumo de bebidas alcoólicas e de drogas desde a infância. Posso fazer essa alusão, sair desse contexto de ficção e introduzir para a realidade, para o problema de fato. E é um problema muito grave, porque traz diversos riscos para os jovens. É um problema muito grave, principalmente quando esse consumo, ele alcança a adolescência. Traz riscos para a sua vida social, tá? E traz riscos para a sua saúde física. Um jovem, não se esqueçam, ele está estudando. Como uma pessoa que consome drogas, que afeta indiscutivelmente a memória, consegue estudar. Eu estou falando de adolescente que está prestes a fazer um Enem ou um vestibular. Então, vai trazer efeitos para a sua vida em sociedade e para a sua saúde física. Tá? Então, fazendo essa abordagem como tese, revele o quanto isso é preocupante, o quanto isso é danoso e a que isso está ligado. Está ligado a esse fácil acesso a essas substâncias lícitas e ilícitas e também está ligado a uma negligência familiar. A família tem como dever proteger, né, o nosso adolescente, a nossa criança. Então, nós temos esses dois vieses aí que vão ser articulados e montados para a produção do texto. Como ideia legitimada, vocês podem usar personalidades também. Enriquece muito o texto, inclusive para a introdução. A personalidade do Casagrande, que é um ex-jogador de futebol, ele revela o quanto as drogas foram danosas à sua vida. Inclusive, já vi isso em vários programas de televisão. Inclusive, ele diz: tinha perdido total controle da minha vida. Era a droga que escolhia por mim. Então, ele traz uma ideia de dependência, né?
A droga escolhia tudo por mim. Eu trouxe também uma outra personalidade, o Chorão, um cantor e um compositor extraordinário, que morreu de overdose, como a imprensa noticiou. E ele diz lá, cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. Então, bem interessante essa frase que o Chorão coloca. Duas outras personalidades também, como a Elis Regina, que morreu vítima de overdose de cocaína e bebidas alcoólicas, um gênio da música brasileira, e o Fábio Assunção, que é dependente químico, que faz tratamento, hoje está longe das drogas, como a imprensa revela, mas ele não é um ex-dependente. Ele luta todos os dias para não consumir drogas e voltar ao fundo do poço. Tá? Então essas personalidades são bem inteligentes. Quantas citações eu trouxe várias, né? A do Renato Russo, parece cocaína, mas é só tristeza. A relação que ele faz da droga com a tristeza, porque muita gente revela o prazer e não. O futuro não é mais como antigamente. Hoje a gente sabe, essa frase aí do Renato Russo, que o futuro não é mais como antigamente, é porque hoje há um consumo muito maior de drogas pelos jovens do que antigamente. Antigamente já existia, mas hoje avançou muito mais a modernidade, a liberdade, não é verdade? Esse fácil acesso que os jovens têm. Uma outra frase que eu trouxe para vocês aqui é do Emile Durkheim. A sociedade pode ser comparada a um corpo biológico. A ideia de que todos esses componentes da sociedade precisam funcionar em harmonia para que a sociedade funcione bem. Se grande parte da juventude entra em desarmonia com o funcionamento da sociedade, em razão do consumo de drogas, vai comprometer todo o espaço social. A gente não pode esquecer que um dependente químico, uma vez ingerindo drogas, pode causar acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito, né? A violência contra os seus pares no meio em que vive, como amigos, familiares, até mesmo na escola, além do aumento da criminalidade, porque ele vai buscar recursos para poder suprir, para poder comprar os entorpecentes dos quais ele precisa por ser dependente. Então, o Emile Durkheim traz essa alusão. O Sartre traz também a alusão de que o homem está condenado a ser livre, certo? Mas ele é livre. Vocês jovens são livres, mas saibam que essa condenação de ser livre tem também as consequências, tem também os efeitos. Uma outra citação é o Thomas Robbins, eu sempre coloco aqui nas minhas aulas, o homem é lobo do próprio homem, e esse aqui é de si mesmo, é uma autodestruição a si mesmo. O Aristóteles diz que todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Muitos jovens vão consumir drogas por curiosidade mesmo. No meio do caminho tinha uma pedra, é uma alusão metafórica do Drummond. E essa pedra não é só a pedra de crack, essa pedra são todos os obstáculos que as drogas vão trazer para o jovem, o impedimento de sua vida, da continuidade de uma vida de qualidade. Essa pedra vai ser o grande obstáculo da vida dele. E que pedra é essa? O consumo, a dependência química. Legal aqui? Então, bem interessante essas alusões, né? Aproveite alguma para legitimar o parágrafo de vocês. Lembrem-se que, voltando ao que eu falei, lá na introdução, no fecho da introdução, que é a tese, a gente pensou em anunciar duas causas, como o fácil acesso às substâncias lícitas e ilícitas, bem como a desestrutura familiar. Então, monte dois argumentos com essas ideias, serão os tópicos frasais. A base do tópico frasal, a ideia núcleo, esse fácil acesso. Você pode colocar a lei, você pode falar desse desejo de conhecer que o Aristóteles nos apresenta aqui também. E você vai discorrer o quanto isso é grave. Quando o Estado negligencia com esse fácil acesso, quando toda a sociedade permite que os jovens façam este consumo, é muito grave porque tem efeitos muito danosos. Coloque esses efeitos no decorrer do desenvolvimento. Por quê? O segundo argumento, que é o D2, o segundo parágrafo do desenvolvimento, vem a questão da negligência da família. A família é negligente. É um cenário muito tenebroso e a família ela é negligente, porque ela acaba facilitando esse acesso, ou por descuido, ou por viver no contexto em que as drogas se fazem presentes. Então, qual é o papel da família? Proteger,
o jovem de toda e qualquer negligência, de toda e qualquer exploração, de toda e qualquer violência. Então, vocês podem fazer uma alusão bem interessante sobre essa questão do real papel da família. E a família, ela erra nesse ponto, porque ela forma um jovem que, uma vez tendo acesso a drogas, esse jovem vai ter toda a sua vida comprometida, inclusive afetar todos os pares da família. Né? Vai ter comprometida nos estudos, na sociedade e na saúde. E para finalizar, há um bom destaque aqui numa conclusão. Nesse caso, as campanhas são muito eficientes. A escola vai ter um papel muito interessante. É uma instituição que pode trabalhar em projetos, em amplos projetos socioeducativos, integrando a família para refletir sobre esse problema, tá? E mostrando a esses jovens quão grave é esse consumo de drogas, quão grave é a dependência química, para fazer com que esses jovens tenham maturidade e se previnam e rejeitem esse consumo. É evidente que o Estado tem que agir com relação à fiscalização maior, a uma intensidade maior desses espaços que permitem a venda, né, no caso das drogas lícitas, para diminuir o acesso, o fácil acesso dos nossos jovens às drogas e assim diminuir as possibilidades de se tornarem dependentes e todos os efeitos que isso traz. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Produza aí essa argumentação. Torne essa argumentação bem inteligente e faz o seguinte, comenta aqui nos nossos comentários, fale sobre como foi sua prática de redação para que nós possamos interagir. Não esquece de deixar o seu like e se não estiver inscrito no nosso canal, corre para cá, se inscreve aqui, permita a notificação para você ficar ligado em todo o material que aqui está sendo publicado. Ok? Muito obrigada pela atenção e até um breve contato.